Olá, concurseiro, concurseira! Mais um encontro, mais uma prova atualidades. Hoje traz para você o seguinte tema: o novo perfil do eleitor brasileiro. Olha só, antes que dê bronca, antes que eu receba broncas nos comentários pelo que a gente vem a falar aqui, deixa eu registrar um fato. Gravamos este encontro exatamente no dia 13 de outubro. Portanto, nada definido em termos de eleições. Tudo bastante, se nós formos ver, indefinido, pensando no monte de viradas que tivemos até agora. Então, não estou falando para este ou para aquele candidato, tá bom? E sim, simplesmente, uma leitura de como mudou o perfil do nosso país. Ou melhor, como está o perfil dos eleitores dentro do nosso país. Isso é importante para que você entenda, para que eu entenda, e os candidatos usaram isso durante a eleição. Não tenha dúvida disso. E também, esses dados não são meus. Você vai ver as fontes a partir quando eu estiver fazendo os comentários. Olha só, concurseiro, concurseira. Segundo dados do Datafolha, que dão conta de que quanto mais elevada a classe social, grava isso, quanto mais elevada a classe social, maior a tendência do eleitor a votar em partidos de direita ou conservadores. Perceba que aí não tem uma definição, segundo dados do Datafolha. É que daí, a partir dessa elevação da classe, em tese significa, segundo o Datafolha, essas pessoas têm uma maior consciência política e vão fazer uma opção. Ou sou conservador ou sou de esquerda. E mais uma aspas minhas aí. Conservador não significa ser ruim e nem ser bom. Idem, esquerda não significa ser ruim ou ser bom. Vai depender do momento histórico e para quem nós estivermos olhando. Para cada situação, quando você pega uma visão global, você vai ver que conservadores fizeram coisas boas como fizeram coisas ruins. Idem para gente de esquerda. Marque bem esta afirmação para nós até perdermos determinados preconceitos em relação a este ou aquele tipo de eleitor. A classe média, concurseiro, concurseira, intermediária, classe média intermediária, isso segundo a afirmação do Datafolha. Contudo, mostra-se ainda dividida dentro do nosso país entre os candidatos. Até é obrigado a tomar uma posição, tá? Ele é obrigado a tomar uma posição porque eu tenho que votar. Eu chego ali, olho para aquela urna e preciso apertar aqueles botões. Então, ela toma uma posição em relação a isso, mas ela se mostra dividida. O Datafolha, pelo menos, constatou isso. Embora, pelos muitos erros que teve no primeiro turno, surgiu aí um monte de piadinhas, né, sobre os institutos, mas isso é comum. Quando você para e volta lá nas eleições anteriores, também aconteceu isso. Também teve erros, e erros absurdos. Candidatos que não apareciam nem entre os três, de repente, acabavam indo para o segundo turno ou mesmo vencendo as eleições. Vamos agora analisar alguns gráficos de como está o nosso país. E esses dados desses gráficos são importantes para que você tire uma fotografia mental da população, dos anseios que cada grupo tem. Vamos lá, vamos ao primeiro e eu explico melhor em cima disso. Me acompanhe lá, olha só esta imagem que o Reginaldo vai colocar aí para você. Faixa etária. Tá? A idade do eleitor, tá? Eleitor é muito importante. Porque cada idade, concurseiro, concurseira, antes de eu olhar cada uma das faixas, cada idade consome um produto diferente. Cada idade tem um anseio diferente. Vamos lá, antes de nós irmos diretamente para o gráfico, daí a hora que eu estiver explicando, você já está com essa ideia na cabeça. Pensa comigo. Um garoto, uma garota de 18, 19 anos, 20 anos. O que ele quer?
uma boa universidade. Perspectiva de um trabalho. Discute segurança, claro, mas uma pessoa acima dos 30 que já terminou a faculdade. Segurança no trabalho, saúde e ainda busca uma perspectiva de futuro, por exemplo, uma aposentadoria. E as pessoas idosas querem a segurança no caso de um sistema de saúde funcionando. São exemplos assim, ok? E se esse pessoal mais idoso tiver netos, eles também começam a pensar nos netos. Mas, lembre-se, o nosso país, por exemplo, só para fazer uma ressalva, em nosso país, em vez de estar aumentando a natalidade, vem diminuindo. Exemplo, menos de 2 filhos por mulher. Significa que uma boa parte dos avós que estão aí não tem netos. Automaticamente, ele não tem este anseio na hora de votar, de cobrar do governante melhores faculdades, melhores escolas, porque ele não tem essa preocupação. Então, isso tudo os candidatos olham, eles param para analisar, ficou bastante pouco cacafônico isso, né? Mas eles vão sentar, vão se debruçar sobre aqueles dados e analisar para poder medir a sua fala onde eles chegam. Então vamos ao gráfico agora, depois dessa ressalva. Veja ali comigo. Por exemplo, na faixa etária de 16 a 20 anos, que tem os anseios de universidade, que tem anseios de trabalho, tem apenas 7,3% do eleitor brasileiro. Se você for notar, é um número bastante pequeno, 7,3%. Não tem algo absurdo aqui, que é extremamente determinante. Agora veja esta classe aqui, ó, 21 a 34 anos, já tem 32%. 1/3 do eleitorado está aqui nessa faixa. Então os candidatos têm que arrumar um discurso para conversar com eles. Pode notar o tipo de propaganda que eles desenvolveram no rádio e na TV, para tentar conversar um bom tempo com este grupo. E daí, a maior parcela, o número que é determinante está aqui, ó, entre 35 e 59 anos, e a parcela é de 43%. Claro que é 43,5%, você está lendo aí, mas se eu já entendi que é 43%, já resolveu a minha vida. Este grupo de 35 a 59 anos está em busca de quê? Segurança de emprego. Segurança em termos do dia a dia, de andar na rua. E uma parte deles também está pensando no ensino. Mesmo tendo poucos filhos, mesmo com um número reduzido de filhos, eles têm a preocupação. Onde meu filho vai estudar? Que escola meu filho vai ter? Que tipo de professor dará aula para o meu filho? Agora vamos para o próximo dado dentro dessa tabela. Uma parcela considerável, 14,3%, tem entre 60 e 79 anos. E com certeza são os pais deste grupo aqui, do grupo anterior, que está preocupado também o que vai acontecer com a população senil do nosso país, como vai estar a aposentadoria. Veja, se você lembrar perfeitamente, no primeiro turno isso foi bastante marcante, o comprometimento que se cobrou dos candidatos em relação ao fator previdenciário. Por quê? É um número considerável de pessoas que devem ser atendidas ou que vão cobrar na hora de apertar a tecla lá na urna. E daí, na sequência, olha ali, 2,6, quase 2,7, acima de 79 anos, mostrando que o Brasil está envelhecendo. Na próxima eleição vai ser bem maior e bem menos de 1%, né? Outros, esses aqui, segundo os debates, nem seriam chamados para debater, por ser um número bastante reduzido, então os candidatos nem entraram na conversa. Então,
Esse primeiro gráfico, a gente já vai ver outros, é importante para nós termos um perfil da faixa etária. Lembrando, faixa etária determina o consumo que as pessoas têm. Veja o próximo comigo, que está relacionado ao estado civil. Parece que é banal, mas não. Vamos lá, veja comigo ali. Tem 64% solteiro. É um número razoável, hein? Bastante considerável. Tem uma mentalidade completamente diferente. 31% desse grupo do estado civil é casado. E daí começa a se diversificar entre viúvos, separados, divorciados e aqueles que não informaram o seu estado civil. Isso se reflete aqui nesse esse verde escuro, né? A maior parte aí de solteiros. É claro que este grupo de solteiros, os candidatos fazem uma pergunta. Será que eles são solteiros por convicção? Ou a condição financeira não dá a eles uma perspectiva de futuro? Isso tem que ser analisado. Então, ele vai afinar o seu discurso em cima disso. Eu estou falando para os candidatos, mas isso serve também para qualquer empresa, na hora que quiser vender algum produto. Desde jogo de toalha, cama, canal de TV e assim por diante. Tá bom? É claro que se eu estou vendendo canal de TV, por exemplo, para uma família que tem criança, eu tenho um discurso. Se eu estou vendendo para solteiros, eu tenho outro discurso. A maneira de assistir, a busca por canais são outros. Então, estou falando para candidatos, mas serve também para outras questões econômicas dentro do nosso país. Veja agora o próximo dado lá. Grau de instrução. Olha que interessante. Isso aqui é muito marcante dentro do nosso país. Então, o grau de instrução, nós temos aí 5% dos eleitores analfabetos. Lembre-se que nosso país tem em torno de 13 milhões de analfabetos. Conversar com eles é importante, não é pouca coisa não. De qualquer maneira, eles se somarão com os 12% que lê e escreve. Mas ler e escrever não significa, do ponto de vista prático, ser alfabetizado. Porque ler e escrever, a forma que o pessoal que se faz a constatação que a pessoa sabe ler e escrever, porque assinou e leu um nome, isso não o torna um cidadão pleno para cobrar os seus direitos e também para cumprir com os seus deveres, ok? Continua lá, isto aqui é importante, 30%, quase 31%, pouco mais de 30%, ensino fundamental incompleto. Isto é inaceitável. Isso é inaceitável. Essa semana, por exemplo, encontrei com um aluno, porque faltou aula no encontro anterior, na aula presencial. Ele disse, eu fui fazer um concurso, eu fui prestar o serviço militar, fui me apresentar. E daí eu questionei, como é que foi? Me conte, como é que foi? Eu queria entender como que estava acontecendo ali, para mim já faz muito tempo que isso aconteceu. Ele disse assim, professor, fiquei assustado. Nós estávamos num grupo de aproximadamente 100, e o comandante chegou ali, perguntou quem tinha até o 6º, 7º ano, levanta a mão. A hora que mais da metade levantou a mão, ele mandou sair. Ficou menos da metade. É um número que deve ser pensado. Voltemos ao nosso gráfico. 7% tem o ensino fundamental completo, o que significa pouco ou quase nada em termos de desenvolvimento do país. Perto de 20%, 19,3%, tem ensino médio incompleto. E os outros 16,7%, ensino médio completo. Aqui é uma coisa absurda, menos de 4% superior incompleto, ou seja, não está na faculdade, e apenas 5,6% superior completo. E daí um número insignificante que não informou. Isso demonstra que tem tudo para ser feito no Brasil ainda. Isso demonstra que o empenho de qualquer governante, em todas as esferas, estadual, federal e municipal, com o ensino digamos assim, zero, quase nada.
pouco se trabalha. E vamos agora ver a questão por gênero. Me acompanhe lá, concurseiro, concurseira, nesse gráfico. Esse está mais simples até para a gente analisar, né? Olha só. Quase 47,8 mulheres e ainda a maioria aqui de homens. Mas logo, logo isso vai se reverter. Dá para a gente fazer esta análise aí, ou digamos assim, metade e metade. Não precisa trabalhar com essa diferenciação aí nos mínimos detalhes. O único fator que a gente pode calcular é que a mulher passou a ter um papel mais importante nas eleições do Brasil. Basta ver o primeiro turno, que tínhamos ali duas candidatas rivalizando. Uma não passou para o segundo, mas já foi um ponto importante dentro do nosso país, quando a gente pensa em evolução. Então, essas informações que eu compartilhei aqui com você são importantes para os candidatos, mas também são importantes em outras esferas da economia. Qualquer atitude que se venha a tomar dentro de um país, o empresário vai se perguntar: eu tenho gente alfabetizada para trabalhar na minha empresa? Eu tenho gente alfabetizada para consumir o meu produto? E assim se estende esses dados para que ele possa ser aplicado e possa ser usado. Os candidatos fizeram, mas também pelas empresas. Fique ligado nesse tema, fique ligado nesse assunto, que ele vai sim ser cobrado nos concursos Brasil afora. Grande abraço, a gente se vê no próximo Aprova Atualidades. Até lá!